em 1 João, Evangelho de João, o último dos evangelhos, no capítulo 1, no versículo 43 até o versículo 51. Nós vamos ler tudo para explicar bem o que estava acontecendo nesse contexto. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos perdão dos nossos pecados e peço que o Senhor fale conosco de maneira precisa, de maneira que a Tua palavra ela possa cumprir o objetivo de edificar o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. No dia imediato, ou seja, no dia após, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Felipe, a quem disse: segue-me. Presta atenção. Primeiro eu vou falar o que está acontecendo. Jesus, ele nasce em Belém por questão de um censo, mas a família dele morava na Galileia. Era uma das cidades, ou a cidade mais populosa e mais pobre que havia em Jerusalém. Fazia parte daquilo que a Bíblia chama de Decápolis, 10 cidades, né, contextuais aqui na Bíblia. Tá? Então Jesus, a infância ele passou uma parte no deserto, ele foi criado praticamente até os 30 anos em Nazaré, e aí então quando ele assume o ministério, ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele, né? Deus fala: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Dali Jesus vai para o deserto, é tentado, jejua 40 dias, vence o diabo e volta. E ele vai transformar Cafarnaum, a cidade mais importante agora de Decápolis, aquela que tinha bastante gente ali. Ele vai construir o seu ministério, ele vai ser fixado ali, muito embora ele viaja para Betsaída, ele viaja para Gadara, ele viaja para Betânia, vai várias vezes para Jerusalém. Então, mas ali era o ponto dele. Primeira coisa que eu aprendo, irmãos: se você crê em Deus, Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Talvez não seja onde você quer, talvez não seja a hora que você quer, nem como você deseja, mas se você confiar no Senhor, Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Eu sei que tem gente que está pegando essa palavra aqui. Jesus, ele precisa agora, né? Ele tem uma escola de apóstolos, uma escola. Ele precisa ter seguidores, porque ele vai morrer e ele vai subir para o céu, muito embora tenha ressuscitado. Mas ele precisa deixar aqui plantado a igreja que foi construída sobre a rocha que é ele, com pedras como Pedro e cada um de nós. Ele vai construir ali uma escola, né? Não com prédio, mas ele vai arrumar alunos, pessoas que possam ser disciplinados por ele. Ele vai começar a escolher os apóstolos. E por que 12 apóstolos? Eu digo para você, quando Moisés ele sai do Egito e ele vai para Mara, e ele encontra aquele lago de água envenenada, ele corta a árvore, e a árvore faz o milagre de tirar o veneno daquela água, e eles podem então beber daquela água. Moisés leva ele para um oásis que tem 70 palmeiras e tem 12 minas de água, 12 fontes de água. Aquelas 70 palmeiras seria o Sinédrio, que seria fundado pelo Jetro, o seu sogro, o seu pastor, que seria um homem cheio de sabedoria, que Moisés orou, colocou a mão na cabeça, transferiu o poder sobre a vida deles, e eles julgavam todas as causas, só as principais que vinham para Moisés. Esse Sinédrio também durou até Herodes, até Jesus, até Caifás. Depois ele se desfez com a diáspora, a invasão romana que destruiu praticamente tudo em Jerusalém. Esse Sinédrio quer dizer 70 senadores. E aquelas 12 fontes, 12 tribos de Israel que já existiam, que fazia parte do povo hebreu, queria se transformar em Israel quando tomasse posse de Canaã. Porque você pode ser um povo, mas para ser uma nação você tem que ter território. Tá certo, irmãos? Vou falar de novo. Para você ter uma nação, você tem que fazer um território, né? E no Brasil nós temos vários povos. Eu quero falar sobre 2 povos muito importantes para o Brasil.
né, os índios, que eles são nativos da nossa terra, eles são povos, mas eles não são uma nação. Existem também os quilombolas, que também são importantes na construção da história do Brasil, principalmente na mão de obra no tempo da escravidão, onde os senhores feudais eles plantavam cana e depois logo veio com o café filho a plantação de café. Eles foram muito importantes na construção também da nossa cultura e na miscigenação do nosso povo. Nós somos um dos povos mais fortes do mundo porque nós temos muitas nações misturadas e por isso nós somos uma nação praticamente sem preconceito. Existe preconceito, existe em todo lugar do mundo, mas nós somos uma nação, graças a Deus, onde nós sentamos na mesa com qualquer tipo de gente, qualquer raça, qualquer cor, e a gente se casa, a gente se abraça, a gente viaja junto, porque nós acreditamos que para Deus não existe cor, existe raça humana. Então os quilombolas são muito importantes, eles são um povo, mas você também é um povo. E junto com esses povos nós formamos uma nação, e essa nação ela só existe porque nós temos um território, né? Nós temos um território, graças a Deus, um território muito grande, maravilhoso, né? Um pedaço de céu aqui na terra. Então, você veja bem, 12 tribos de Israel já estavam ali, mas aquelas 12 fontes seriam proféticos, que Jesus ia tirar também das 12 tribos, ia tirar 12 apóstolos, que seriam os pregadores do evangelho após a sua ascensão ao céu. O que eu aprendo aqui, irmãos, que pode ter certeza, irmãos, quando você perde uma coisa, Deus já preparou outra. Vou falar de novo, quando findar alguma coisa na tua vida, creia, porque Deus está preparando outra já para você. E aí então ele vai, né? E ele encontra ali em Cafarnaum Filipe, que era de Betsaída, que tem por irmão André e Pedro. E aqui está o primeiro, está um discípulo que Jesus escolheu, chamou Filipe para servir ele, chamou André, chamou Pedro, e diz que Filipe, depois de ser chamado por Jesus, ele encontra um moço chamado Natanael, verso 45. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Ou seja, Filipe seguiu Jesus e Filipe não tinha dúvida de quem era Jesus. Jesus era o Salvador do mundo. Jesus era aquele em que toda a lei de Moisés apontava. A lei servia de aio, ou seja, era um corrimão até chegar a Jesus. E todos os profetas profetizaram sobre Jesus. E agora a profecia se cumpre no nascimento de Jesus. Tá certo, irmãos? E Filipe creu nisso. Mas Filipe, naquela hora que ele encontrou Natanael, ele não estava com Jesus, muito embora os dois estivessem na mesma cidade. Talvez em lugares próximos, mas diferentes. E Filipe está muito contente porque ele foi chamado para seguir Jesus. Quem está contente porque foi chamado para seguir Jesus, dá um glória a Deus aí. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pois é, ele estava muito alegre, ele estava transbordando. E o grande problema nosso, irmãos, é que nós não sabemos transbordar a nossa alegria, mas nós sabemos transbordar nossas mágoas e tristezas. E esse é um grande problema, irmãos. A vida, ela é o que você pensa dela. Por isso que Salomão diz, cuidado com aquilo que você pensa, porque aquilo que você pensa vai acabar acontecendo. E quando Jesus ele fala sobre as coisas, ele fala assim, antes de tudo, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Dá uma glória a Deus aí. Amém? E ele estava transbordando, ele tinha aceitado Jesus, ele estava no primeiro amor, ele encontrou o Messias, ele encontrou o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que havia de vencer todas as coisas para abrir o livro. Oh, glória a Deus! E ele encontra Natanael, um judeu de primeira qualidade, fiel no judaísmo, um cara exemplar na sinagoga,
que morava em Cafarnaum, um cara legal, 100%, e ele fala assim para Natanael: Natanael, você precisa conhecer o Messias, você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer o Salvador do mundo, você tem que conhecer aquele de quem Moisés falava, aquele de quem as leis apontavam. Eu encontrei, o nome dele é Jesus. Até aí tudo bem, porque Jesus quer dizer em hebraico Yoshua. Yoshua é aquele que leva, aquele que introduz. A missão de Josué, Yoshua, tirar o povo do deserto e introduzir em Canaã. A missão de Jesus é nos introduzir na terra prometida. Olha o que ele disse: eu vou até o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou até lá preparar lugar para vocês, para que aonde eu esteja, vocês possam estar também. Quando as casas estiverem prontas, eu venho e vos levo para mim mesmo. Amém? Ele começou a falar que o Salvador tinha chegado, mas quando ele fala que é Jesus, até aí Natanael, tranquilo. Aí ele fala assim: Jesus, ele morava em Nazaré, e ele é filho de José e Maria. E aí então Natanael desacreditou. E disse mais. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E esse é o grande problema. Nazaré tinha uma fama, essa fama não era muito boa, porque alguém um dia falou alguma coisa, outro veio e sustentou, e aquilo ficou numa situação difícil, aquele negócio cresceu e ficou ruim, porque ninguém mais acreditava que de Nazaré pudesse vir alguma coisa boa, alguma pessoa especial. Aliás, todas as pessoas são especiais, mas esse aqui era o Filho de Deus. E esse é o grande problema nosso, a gente conhecer as pessoas pelos olhos dos outros. A gente conhecer as pessoas por aquilo que as pessoas falaram dela, sem dar a oportunidade da gente conhecer pessoalmente para ver realmente quem é aquela pessoa. Sabe, irmãos, a gente não pode falar de um povo, de um lugar sem conhecer. Eu ouvi falar muito da Bahia, mas eu conhecia da Bahia só, o samba, o carnaval e os cantores que saíram da Bahia. A gente não conhecia a Bahia. Mas em 2017 eu tive a oportunidade, o Conselho Nacional me mandou para lá fazer um trabalho, e eu passei um final de semana na Bahia. Em primeiro lugar, irmãos, a Bahia é um dos lugares mais bonitos do planeta. Quem já foi na Bahia aqui? Levanta a mão assim. O Tony já foi, você já foi. É bonito ou não é bonito lá? Quando você está chegando de avião, você fala: estou chegando no céu. Se o céu for assim, quero morar aqui. Não é, Ricardo? Misericórdia. Irmão, quando você desce na Bahia, para começar, lá faz calor, só que lá venta o dia inteiro. Então você chega lá, pode estar calor, mas você tem o vento que refresca. Aí, irmãos, a comida de lá, a comida do baiano, dá de 50-0 na comida do paulista. Quem já? Irmãos, se você for num daqueles lugares que serve a legítima carne de sol, como se fosse churrasco, você vai falar assim: eu não sei, meu Deus, isso aqui existe mesmo? Será que existe mesmo isso aqui? Será que eu não estou sonhando? Você belisca. Mas tem uma coisa melhor do que a comida, mais bonita do que o lugar, é o povo baiano. É ou não é, Ricardo? Para você achar uma pessoa assim vermelha, branca que nem eu, você tem que procurar com vela na mão. Mas, irmão, se você conhecer o baiano, você fala assim: esse povo é o melhor povo do mundo, porque não tem povo de braço mais aberto, de coração mais amoroso do que o baiano. Você conversa com o baiano 40 minutos, se você bobear, ele te leva para casa para tomar café, e já convida você para passar uns dias lá. É verdade, não é?
Nós temos que entender, irmãos, que as coisas não são como as pessoas contam. As coisas são diferentes. Nós precisamos conhecer as coisas para ver realmente. As coisas não são como a televisão mostra para a gente. As coisas não são, ou elas são melhores ou são piores, mas a gente precisa ver, precisa entender, porque senão a gente vai julgar um povo maravilhoso, como eu estou falando aqui, de uma maneira que você não conhece, você precisa conhecer. E muitas vezes, irmãos, alguém falou mal de uma pessoa para a gente, e a gente acaba olhando torto para aquela pessoa, desconfiado, muitas vezes não abre o coração para aquela pessoa, por quê? Porque a pessoa veio e falou mal. Aliás, irmãos, crente não deve falar mal de ninguém. Mesmo que a pessoa fizer alguma coisa, a obrigação dela é fechar a boca e só abrir quando for orar para aquela pessoa. Se Deus lhe confiou um segredo, uma coisa errada que o irmão fez, foi porque Deus confia que você vai trancar a sua boca e orar por aquela pessoa até aquela pessoa ficar na bênção em nome de Jesus. E o problema, irmãos, que Jesus sofria esse preconceito desde o seu nascimento. Ele nasce, vocês sabem como é que ele nasce, dificuldade que foi para nascer em Belém. De Belém ele foge para o deserto, porque o anjo mandou ele fugir para o deserto, até que Herodes pudesse morrer e acabasse aquele negócio de perseguição, de matar aquelas crianças. Quando passa aquele perigo, aquele Herodes morreu, então Jesus volta e vai morar onde? Aonde os seus pais era natural, Nazaré. Quando Jesus faz 12 anos, ele vai fazer a circuncisão. Ele vai se tornar maior na congregação. E todo menino precisava levar já uma oferta, tinha que ser uma ovelha. Porque aquela ovelha significa Jesus, a ovelha que foi levada ao matadouro, pura, sem mancha, que morreu por nós. Ele vai se tornar maior na congregação, entre 12 e 14 anos, e vai fazer a circuncisão, que hoje no cristianismo é substituída pelo batismo. Antigamente só os homens, agora homens e mulheres de toda tribo, língua e nação são reis e sacerdotes, por isso vocês são batizados. Está entendendo, irmãos? O pai ensinava a profissão, a mãe ensinava a religião. Tudo que tinha já de livro sagrado, de histórico, o menino judeu era obrigado a aprender. E Maria ensinou bem. E aquele menino chegaria no templo, na festa, e ele ia ser interrogado pelos sábios do templo. E o menino mais sábio, aqueles que fossem, muito mais desenvoltura, que soubesse tudo, que aprendeu tudo sobre a história de Israel, a história dos hebreus, tudo de Gênesis até a Bíblia, até onde tinha escrito, aquele que respondeu melhor ia ser adotado, não adotado, mas ser pego, ia morar na casa de um sábio, e esse sábio ia ensinar ele, para ele ser mais sábio ainda e continuar com aquela situação, ou ser um escriba, ou ser uma pessoa importante no templo. Jesus respondeu tão bem a pergunta, mas tão bem a pergunta, que quando terminou a festa, Maria foi embora com as mulheres, José foi embora com os homens. José pensou que Jesus estava com Maria, Maria pensou que Jesus estava com José, e de repente, quando eles se encontraram no meio do caminho, Jesus não estava nem com Maria, nem com José. Voltaram onde é que Jesus estava? No templo. Fazendo o quê? Discutindo as leis. E Jesus impressionou todo mundo. Mas por que Jesus não foi escolhido, então, para ser criado aos pés de um sábio, como Paulo foi criado, ensinado por Gamaliel? Porque Jesus era da Galileia, era pobre, era do lugar que eles acreditavam que não podia sair coisa boa. Eu não sei de onde você é, eu não sei o que falar de você, mas você é uma coisa tão boa, tanto que você está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus que está sendo pregada na tua vida. Você é importante para Deus, você tem valor para Deus. Você entendeu, irmãos? E Natanael, ele faz aquela pergunta que todo mundo faz. Ele não estava com Jesus. Aí Natanael fala assim, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Filipe fala assim, venha e veja. Eu nunca tive preconceito com o pessoal da Bahia, não. Aliás, irmãos, quando a gente tinha loja, eram os melhores fregueses que a gente tinha. Quando eles entravam para comprar na loja, assim, era de pacote enorme.
Nunca tive problema, né? E Natanael, ele é daqueles que diz assim, bom, eu vou então conhecer, eu vou conhecer esse Jesus. Eles andam mais um pouco, Jesus está lá na frente. Num outro lugar, onde um não podia ver o outro. E olha só o que acontece. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Agora precisa muito bem entender isso daí, irmão. Jesus está falando aqui por divina revelação, não estava puxando o saco dele, não. Jesus estava começando a mostrar que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente, ele pode todas as coisas. E onisciente, ele conhece o que vai no coração de cada um. Então ele fala assim, você é um verdadeiro israelita e em você não existe dolo. Ele não está dizendo que ele não tem culpa, que ele não tem pecado. É diferente. Isso a gente aprende quando você aprende direito. Dolo e culpa. Quando você pega uma arma e você atira numa pessoa, é homicídio doloso, porque você teve intenção de matar aquela pessoa. Mas quando você pega um carro e de repente esse carro bate e uma pessoa morre junto com você, você também comete homicídio culposo. E aí você vai ser julgado pela lei para ver se você sai inocente ou se você tinha uma culpa naquilo. Se tivesse uma culpa naquilo, por não ter intenção de matar porque você estava junto, você vai cumprir essa pena com cesta básica e serviço em alguma entidade, chamado crime de menor potencial ofensivo. Você cometeu, mas não foi com intenção, você não quis. O que Jesus está falando para ele assim, você errou de ter falado que não sai coisas boas da Galileia. Mas você não tem culpa disso, porque encheram a tua cabeça. E você já nasceu acreditando que de Nazaré não sai nada bom. E eu digo para você, irmãos, talvez você tenha olhado para uma pessoa na tua casa e fala assim, olha, essa pessoa aqui não tinha nada bom, não tem nada bom nele. Nunca vai dar uma coisa que presta. Enquanto você estiver pensando assim, não vai acontecer nada. Mas se você entender que Deus pode transformar as coisas, que existe ali uma pessoa boa, é só nascer de novo e transformar numa pessoa maravilhosa, Deus vai agir e isso vai acontecer no seu devido tempo. Eu tenho contado para vocês aqui várias vezes, quando nós compramos esse terreno, um buraco assim. Dá uma olhada a rua onde é que ela está lá. Olha para esse lugar que nós construímos hoje. Nós estamos aqui desde 2009 sem pagar aluguel, construindo uma grande igreja lá em cima. Mas nós compramos 6 por 30. Fazer o que com 6 por 30? Daqui para lá se faz uma igreja? Não se faz uma igreja, mas se semeia uma igreja. Você não precisa mais do que um palmo de terra para semear uma árvore. E aqui foi semeada uma igreja. E nós chegamos a 1.080 metros quadrados e logo estaremos lá em cima para a honra e glória de Jesus Cristo. E é muito importante, irmãos, porque o diabo ele é especialista em lançar boato, em falar mal dos outros. E quando ele não consegue achar defeito, ele começa a procurar alguns detalhes para falar. Por exemplo, o nosso ministério aqui na igreja, desde que nós estamos aqui, nós fundamos a igreja em 1997, nós nunca tivemos, nem eu, a pastora, nem a diretoria, e nem nossos pastores, um escândalo. Ninguém. O Tony conhece bem essa história, nunca tivemos um escândalo. Mas se o diabo não tem pecado para expor, ele não tem escândalo para expor, ele começa a inventar uma mentira. Bom, o pastor Paulo é muito sargentão. Ele é muito durão. Você vai naquela igreja se submeter a ele? Para outra igreja que o pastor é um pouco mais light, ele fala assim, pastor é muito mole. Esse pastor aí, ele é muito mole, concorda com o pecado. Mas nós não podemos deixar o nosso coração ser tomado, irmãos, por boato. Porque se existe uma coisa que Deus abomina entre todas, que Ele abomina, a pior coisa que Deus abomina é aquele que semeia mentira, fofoca e intriga entre irmãos.
Por isso eu dou aqui um conselho: quando alguém lhe der uma fofoca, corta a amizade, deleta do teu WhatsApp, tira do seu Facebook, deleta o Instagram dele, porque essa pessoa é uma abominação e se ela te contaminar, você sabe o que pode acontecer. Quando Natanael chega, ele fala assim: você é um bom israelita, eu sei que você não falou intencionalmente, você falou culposamente, porque isso é uma coisa que está na boca de todo mundo. Aí Jesus continua dizendo assim, perguntou Natanael: de onde você me conhece? E Jesus agora vai falar através de divina revelação, porque toda a pregação, ela tem divina revelação. Você sabe que Deus está falando com você essa noite. Em alguma parte da mensagem, a mensagem tocou no seu coração, está movendo dentro de você. E você sabe muito bem se Deus está aqui falando com você ou não sabe. Eu digo para você, Deus está aqui falando com você desde o começo do culto. E aí Filipe falou assim: não é da onde que o senhor me conhece? Para o senhor saber o que estava acontecendo comigo, como eu penso, do jeito que eu sou. Presta atenção. Então exclamou Natanael: mestre, continuando, de onde tu me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas descansando, quando estava debaixo de uma figueira. Eu sei que não é só o que está escrito aqui. Jesus deu detalhes do como ele estava, o que ele estava fazendo, quanto tempo ele ficou debaixo da figueira, até que Filipe chegou lá e trouxe Natanael para conhecer Jesus. Irmãos, você penteou o cabelo para vir na igreja? Quem tem cabelo aí? Deus sabe quantos fios de cabelo caiu durante o banho e ficou no pente. Deus sabe quantas células do seu corpo caiu com o seu banho e foram substituídas por outro. Deus sabe o domingo que você passou, o que você fez, deixou de fazer. Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. E às vezes eu estou falando coisa aqui que eu não sei o que aconteceu, mas Deus está me usando para falar e revelar que você não está aqui por acaso. Você pode estar até à força, mas por acaso você não está. Você está porque Deus tem um projeto na tua vida, e um projeto de bênção, um projeto de graça, um projeto de unção, para mudar a tua vida completamente, que só foi tomba até hoje. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Jesus fala por divina revelação. Você estava assim, assado, agachado, sentado, conversando, esperando, você cumprimentou fulano, Bertano. E Jesus, como estava num lugar diferente, de lá onde ele estava, ele não podia ver nada do que estava acontecendo onde Filipe estava. Filipe fala assim: olha, então exclamou Natanael: mestre, realmente o Senhor é o Filho de Deus, tu és o rei que havia de vir em Israel. Porque ele viu que Jesus era onipresente, era onisciente. E se ele era onipresente, onisciente, ele era onipotente. E o único ser que pode ser onipresente, onisciente, onipotente é Deus. Lúcifer está num lugar. Ali ele está governando todos os seus demônios. Mas Lúcifer não pode estar aqui e não pode estar nos Estados Unidos, não pode estar na Europa ao mesmo tempo. Ele pode mandar outros demônios representar ele. Não pode fazer isso. Mas Deus está nessa igreja. Deus está na tua casa. Deus está no teu seu serviço. Deus está no seu carro quando você dirige. Deus está nas outras igrejas também que estão abertas a pregar o evangelho. E Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, porque Ele é um Deus onipresente. E Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe o quanto você resiste para aceitar Ele como Salvador. Deus sabe. Mas Deus te trouxe aqui para você entender que Deus sabe todas as coisas. Mesmo nos momentos ruins, Deus continua te amando.
E Deus, irmãos, que fez os céus e a terra, Deus que fez os hebreus atravessar o Mar Vermelho por terra seca, Ele está aqui para fazer o impossível na tua vida, porque Ele te ama e Ele deseja que você esteja bem. Aquele homem, realmente, ele se converte ali. Ele sai do judaísmo, que é uma religião, e ele vai para o cristianismo, que não é religião. Religião é uma tentativa do homem, uma organização que tenta aproximar o homem de Deus. Por isso a palavra vem do latim religare. Religar. Mas a Bíblia diz, se você quiser ligar de novo com Deus, porque nosso relacionamento com Deus foi rompido pelo pecado, se você quiser se ligar com Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se liga com Deus se não for comigo. Aquele moço se converte de verdade. Porque pelo menos ele teve que ver. Tá, tem muitos que não viram, mas creram. Mas pelo menos ele viu e ele se converteu. E você está aqui hoje, está vendo. E você está vendo, irmãos, então deixa Deus entrar no teu coração e fazer aquilo que você sabe que Ele vai fazer, mudar radicalmente a sua vida, da água para o vinho. E Jesus então disse, versículo 51, acrescentou Jesus dizendo, em verdade vos digo, que você ainda vai ver o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Sabe o que Deus estava falando, irmãos? De provisão, de salvação, de redenção, de socorro, de vida sobrenatural e de tudo aquilo que Deus pode lhe oferecer depois que você aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Eu não sei como está a sua vida com Jesus, mas a Bíblia diz, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca os seus pecados, crer no seu coração que Ele é o Senhor, que Ele morreu por você na cruz, e confessar que você é um pecador que precisa dEle como Salvador, Ele é fiel e justo e vai perdoar todos os seus pecados e vai purificar você de toda injustiça. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. E Jesus disse, é necessário que a cada um que aceita essa palavra seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque assim, irmãos, você sela a tua salvação. A água molha por fora, lava por fora. Mas quando você se batiza, o sangue de Jesus Cristo vem e te purifica por dentro de todo o pecado. Os judeus tinham um costume. Todas as vezes que eles iam no templo, tinha um lugar que eles desciam. Os homens tiravam a roupa, eles desciam nus, ia lá embaixo se lavar para poder entrar no templo. Mas eles iam e voltavam do mesmo jeito. Mas quando João Batista começou a pregar o batismo, ele diz, vocês vão ser batizados. Vocês não vão descer as águas do batismo e subir do mesmo jeito. Quando você subir das águas do batismo, o céu vai se abrir. E Deus vai falar, esse agora é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque a todos quanto creram, Jesus deu-nos o poder de ser chamado filhos de Deus. Vê se tem um filho de Deus do seu lado, dá uma glória a Deus pela vida dele. Vamos aplaudir Jesus.